Boa noite, pessoal. Então, aqui é o Cubas, eu vou dar mais uma aula de física. A aula de hoje é de movimentos circulares. Eu tinha começado a dar aula, só que teve algum problema de gravação, então eu vou transmitir a minha tela para vocês e voltar com os slides. Tá aqui meu corpo, tá? Deixa eu colocar no slide certo e a gente vai. Hoje a gente vai falar de movimento circular. Direito, pessoal. Me fala, como está a vida de vocês? Podem escrever aqui embaixo, comentar, eu olho os comentários depois. Só não vou pedir para dar joinha igual os YouTubes, mas se vocês quiserem podem se inscrever, podem curtir. Mas vamos lá. Como que está tudo com vocês? Eu estou bem, eu sou saudável, minha família também. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que eu espero que vocês estejam saudáveis e a família de vocês também. Eu espero que vocês estejam focados para a prova do Enem em janeiro. Ah, gente, falando em Enem, vocês viram que eles querem que os alunos agora não façam o Enem com a máscara, ou seja, mais uma dificuldade. Ou seja, vocês vão ter que respirar enquanto tem que pensar, escrever aquilo tudo. Então, vamos começar a treinar. Fazer simulado, é muito importante fazer simulado. Para quê? Para você ter uma noção de tempo e de cansaço, porque o Enem é uma prova cansativa. E agora, com mais uma dificuldade, a máscara. Então, vamos falar de movimento circular. E quando a gente pensa em movimento circular, e eu falo primeiro de movimento curvilíneo, movimento circular, movimento curvilíneo é todo movimento que tenha uma curva. Por exemplo, esse carro está fazendo uma curva, ele está realizando um movimento curvilíneo. E pessoal, todo movimento curvilíneo ele possui uma aceleração específica que a professora Ana falou para vocês, que se chama aceleração tangencial. A aceleração tangencial, ela não aumenta a velocidade do carro. Ela basicamente altera a direção da velocidade, permitindo com que faça curvas. Aqui eu tenho o movimento da Lua ao redor da Terra, e a Lua tem uma velocidade e ela tem um movimento circular. Por que eu falei circular aqui? Porque esse movimento aqui, vocês podem ver que é um círculo perfeito. E como é um movimento circular, que é um tipo de movimento curvilíneo, ele tem uma aceleração específica, uma aceleração especial, que é chamada de aceleração centrípeta, que não altera o valor do Vzinho. Portanto, o Vzinho é Vzinho em todo ponto dessa trajetória, mas ela altera a direção, permitindo com que ele consiga fazer uma trajetória circular, um círculo perfeito. Então vamos lembrar, movimento curvilíneo, qualquer curva, movimento circular, trajetória é um círculo perfeito. Então, todo movimento circular é um movimento curvilíneo, mas nem todo movimento curvilíneo é um movimento circular. Esse exemplo dá de um carro fazendo uma simples curva, que ele não é um movimento circular totalmente, é somente uma curva, é um movimento curvilíneo. E vocês podem me perguntar, nossa, Cubas, mas por que existe um movimento curvilíneo? Por que a gente estuda isso? Quais são os exemplos? Para que isso serve? Pessoal, isso tem muito, muita utilidade. Por exemplo, o movimento dos ponteiros dos relógios são movimentos circulares, movimento circular uniforme. O movimento das hélices de um ventilador,
movimento da Lua ao redor da Terra, o movimento da Terra ao redor do e o movimento de engrenagens, uma engrenagem emitindo com que faça com que girem. E, pessoal, como todo movimento, eu tenho um deslocamento escalar, que é aquele deslocamento que é o quanto o carro anda. Eu tenho desenho aqui do carro, é o quanto o carro anda. Esse deslocamento escalar, ele vai ser medido, eu vou ter uma unidade de metro, centímetro, quilômetro, mas no movimento circular, no movimento curvilíneo, em que eu tenho uma trajetória que é uma parte de uma curva ou é um círculo perfeito, ele tem um deslocamento de um ângulo. Então, eu também posso calcular todos os meus parâmetros de velocidade, aceleração, a partir do deslocamento desse ângulo. Então, além do deslocamento escalar, eu tenho o meu deslocamento angular. E como esse deslocamento é o número de angulação, a quantidade de angulação, o arco que eu tive de deslocamento, o meu carro andou daqui para cá. Ele andou esse tanto de graus, a unidade vai ser em graus ou radiano. E se vocês se lembrarem lá da geometria, geometria mesmo, quase que eu falo geografia, mas é geometria, sempre que eu trabalho com ângulo, eu posso trabalhar em graus por rádio, e a relação aqui é 1 π ele é o mesmo que 180 graus, ou meia volta, e 2 π vai ser 360 graus, ou uma volta completa. E uma relação que eu posso ter, pessoal, sempre que eu tenho alguma angulação e um arco, é que o meu arco é igual o ângulo vezes o raio, ou seja, o meu deslocamento escalar é igual ao meu deslocamento angular vezes o raio. E sempre que eu tenho uma grandeza escalar e uma grandeza angular que se correlacionam, ou seja, uma se correlaciona com a outra, por exemplo, esse ΔS com esse Δθ para deslocamento angular, sempre que eu tenho uma grandeza escalar como angular, vai ter essa relação de uma grandeza escalar é igual a grandeza angular vezes o raio. Eu queria falar com vocês período e frequência, tá? A definição aí de período e frequência, mas a gente vai falar separado. Isso eu coloquei tudo juntinho numa slide, para caso vocês queiram copiar tudo bonitinho, mas vamos falar deles separados. E, pessoal, o que é período? Período é um intervalo completo é o intervalo completo, é um intervalo de tempo de uma volta completa. Eu estou falando de movimento circular, esse movimento está dando voltas. Na verdade, esse movimento, esse corpo está dando voltas. E período é o tempo gasto numa volta completa. E a unidade pode ser minutos, segundos, horas, a unidade de tempo que eu defini. Se eu pegar, por exemplo, a Terra e falar, nossa, a Terra deu uma volta e meia em tantos dias. Se eu quero saber o período, que é o tempo de uma volta completa, o que eu faço? Eu coloco período igual a essa formulinha, que é o data pelo tempo, dividido pelo número de voltas. No caso, 1,5, uma volta e meia. E eu descubro o tempo gasto em uma volta. E eu trouxe alguns exemplos de períodos, porque fica mais fácil. Só beber um pouco de água antes. Pessoal, a Terra, ao redor dela mesma, ao redor do Sol. A Terra tem dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra dá em volta do seu próprio eixo. O movimento de rotação ele tem um período de 24 horas, ou seja, a Terra demora 24 horas para girar em torno do seu próprio eixo, que é um dia. E ela tem um período de translação de 365 dias e 6 horas, quase aproximadamente. 365,25 dias, que é o período de translação, ou seja, a Terra demora 365 dias e 6 horas aproximadamente para dar uma volta inteira, completa, ao redor do Sol. Uma coisa acontece parecida com a Lua, só que em torno da Terra. A Lua ela tem dois movimentos
um movimento em torno do seu próprio eixo e um movimento que é o movimento de rotação e movimento de revolução em torno da Terra. O período de cada um desses movimentos é de 28 dias, ou seja, até a Terra é ótima. A Lua ela demora 28 dias para girar, dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo e 28 dias para dar uma volta completa em torno da Terra. Devido, pessoal, ao período de rotação da Lua e o período de revolução da Lua ser igual de 28 dias cada um deles, faz com que a Lua ela sempre esteja com a mesma face voltada para a Terra o tempo todo. Ou seja, tem uma face que está sempre voltada para a Terra e uma face que está sempre não voltada para a Terra. Essa face que está sempre não voltada para a Terra a gente chama de face oculta da Lua. E como eu falei para vocês, o relógiozinho tem um movimento circular uniforme. Cada um dos ponteiros dele vai ter um período. Por exemplo, o período do ponteiro das horas. Se vocês não sabiam olhar no relógio analógico, vocês vão continuar não sabendo, porque eu não sei ensinar isso. Mas, brincadeira, sei ensinar sim, mas não vai ser nessa aula que vocês vão aprender. Mas vamos lá, pessoal. O relógio das horas, é esse ponteiro menorzinho, mais gordinho e menorzinho, ele demora 12 horas para dar uma volta completa. Então, o período do ponteiro das horas no movimento circular uniforme dele é de 12 horas. O ponteiro dos minutos, que é o ponteiro gordinho maior, ele demora 1 hora para dar uma volta completa no relógio. Então, o período do ponteiro dos minutos é de 1 hora ou 60 minutos. E o ponteiro dos segundos, que é o ponteiro magrinho e maior também, geralmente ele é maior, ele demora 1 minuto ou 60 segundos para dar uma volta completa. Então, o período do ponteiro dos segundos no movimento circular uniforme do relógio é de 1 minuto ou 60 segundos. Como eu disse para vocês, a Lua ela tem uma face oculta e uma face não oculta, né? E tem essa charge que eu acho muito engraçado, em que a Terra está se gabando. Meus humanos chineses estão enviando uma sonda e a Lua, uau, vocês vão vir aqui em Hao. Aí a Terra se gabando de novo. Só que dessa vez a sonda vai pousar na sua face oculta. Aí a Lua, como é que é? E para quem não sabe como é que é uma expressão que significa como assim? Mas meu Deus, nossa, não! Aí a Lua reclamando, eles não podem fazer isso. Eu oculto essa face por um bom motivo. E a Terra, jura? O que você está querendo esconder de mim? Não, e a Lua, não é da sua conta. Pessoal, na verdade, talvez não é da conta, talvez ela só está querendo esconder a bunda dela, mas ela pode estar querendo esconder algumas crateras e alguns extraterrestres, né? Então, mas não sei, né? Vamos lá. A gente falou de período, pessoal, agora a gente vai falar de frequência. Frequência é outra grandeza que, basicamente, ela me diz o quão rápido que está sendo esse movimento circular. Só que ao invés de me dizer o tempo gasto em uma volta completa, ela me diz o número de voltas dadas no intervalo de tempo. Um exemplo clássico que eu dei de exemplo aqui para vocês. Eu peguei esse GIF e contei 5 minutos, eu não contei, eu coloquei no cronômetro, e contei o número de voltas que essa rodinha girou. E ela deu 1.800 voltas em 5 minutos. Talvez pode ter dado uma volta a mais, uma volta menos, porque contar esse número de voltas em 5 minutos, o pessoal sabe. Ele deu 1.800 voltas em 5 minutos. Eu poderia contar para vocês o número de uma volta e dividir basicamente 5 minutos pelo número de voltas, que é um período. Só que isso vai me dar um número quebrado, então eu prefiro falar para vocês o número de voltas por algum tempo, por uma unidade de tempo, que é a frequência. Eu faço isso como? A frequência vai ser o número de voltas pelo tempo gasto. Então,
1.800 por 5. 1.800 dividido por 5, número de voltas pelo tempo, pelo ΔT, eu tenho 360 RPM, ou seja, a frequência de girar dessa roda é de 360 rotações por minuto, ou seja, em um minuto ela deu 360 voltas. Mas se eu quiser saber em segundos, basicamente usar um tempo em segundos. Frequência, número de voltas, dividido pelo tempo, 5 vezes 60, 5 minutos vezes 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Aí eu sei que 1.800 dividido por 60 vezes 5 é 300, 1.800 dividido por 300 dá 6, e a frequência é de 6 RPS, que é rotação por segundo, ou seja, em um segundo ele dá 6 voltas. Então a frequência é de 6 RPS ou Hz. Pessoal, frequência vai ser o número, como eu mostrei aqui para vocês, é o número de voltas por unidade de tempo. Se eu quiser saber o número de voltas de rotação por segundo, eu uso o tempo em segundo. Se eu quiser saber por minuto, eu uso o tempo em minuto. Se eu quiser saber por hora, eu uso em roda. É difícil ter algum objeto com rotação por hora para utilizar essa unidade. A não ser que seja aquela montanha-russa gigante, né? Por exemplo, a montanha-russa do Hopi Hari, que deve demorar 1 hora para dar uma volta completa. Ou seja, você vai demorar 1 hora para entrar no carrinho, dar a volta completa e depois sair no chão. Você poderia ter andado muito mais brinquedo. E nesse caso seria uma rotação por hora. Mas basicamente, pessoal, período e frequência me diz o quão rápido que a roda está rodando. E falar a roda está rodando, a roda roda, é meio redundante, né? Mas vou continuar falando. E, pessoal, eu trouxe aqui as formulinhas de novo, período ΔT sobre N e frequência N sobre ΔT. Eu queria que vocês vissem que, basicamente, a formulinha de um é basicamente o inverso da formulinha da outra, não é? Sim, aqui é ΔT sobre N, aqui é N sobre ΔT. Isso me diz o quê? Que o período é o inverso da frequência. Ou seja, se eu tiver o período e quiser achar a frequência, eu calculo o período inverso da frequência o inverso do período. Um período 1 sobre frequência igual 1 sobre período. Fácil. A gente falou de deslocamento, falou de período e frequência, vamos falar de velocidade, pessoal. Eu queria que vocês lembrassem comigo que quando eu tenho uma cinemática de movimento circular, eu tenho aquela velocidade que eu chamo de velocidade tangencial, que é a velocidade na superfície. Ela é tangencial porque ela é tangente à trajetória, tem um ângulo de 90 graus com a trajetória, tem a mesma direção, na verdade, mesmo sentido da velocidade média. Então, velocidade linear ou velocidade tangencial ou velocidade escalar, que é ΔS sobre ΔT, ela vai ser aquela que está tangente à trajetória, faz 90 graus com a trajetória. E eu tenho a velocidade angular, que é a velocidade e da variação, a rapidez com que eu vou variar o meu ângulo, que é ômega, e vai ser o meu delta θ, ou seja, o deslocamento angular por tempo. Velocidade escalar delta sobre t, velocidade angular delta θ sobre t. Aqui vai ser o meu deslocamento em ângulos. E pessoal, a formulinha de velocidade escalar, velocidade linear, velocidade tangencial, é basicamente delta S sobre delta t. Só que quando eu falo de movimento circular, eu estou falando de voltas. Se eu for deixar de usar isso e usar voltas, vamos considerar uma volta. Velocidade igual 2, uma volta completa, 2πr. Uma circunferência, estou utilizando na verdade, o perímetro da minha circunferência, 2πr, e isso é uma volta completa. É o que um carro andaria numa circunferência, num movimento circular, em uma volta completa. Em uma volta completa, ele estaria gastando o tempo de um período. Então, no lugar de ΔT, eu coloco período. A minha velocidade escalar vai ser 2πr sobre período. Então, essa é uma das carinhas das formas da velocidade tangencial no movimento circular.
Só que período no inverso da frequência, eu posso substituir onde tem período aqui por 1 sobre f. Aqui eu vou ter 2πr dividido por 1 sobre f, divisão de frações. Eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, 2πr multiplicado por f sobre 1, a velocidade 2πrf. A velocidade também pode ser 2πrf. A velocidade angular pode ser o deslocamento angular pelo tempo, só que como é um movimento que está dando voltas, vamos considerar uma volta completa de novo, um lugar de deslocamento angular, uma volta completa é 2π, quando dá uma volta completa, o ΔT é período, ou seja, o meu ômega, velocidade angular, pode também ser escrita como 2π sobre período. Velocidade angular, 2π sobre período. Só que período não é o inverso da frequência, eu posso basicamente vir aqui e substituir. O meu ômega vai ficar 2π dividido por 1 sobre f. Divisão de frações, eu copio a primeira e multiplico o inverso da segunda, vai ficar 2π multiplicado por f sobre 1. O meu ômega é igual a 2πf. A outra formulinha que eu posso utilizar para descobrir o meu ômega, a rapidez com que eu vario em ângulo no meu movimento circular, vai ser 2π vezes f, f frequência. E aqui eu reescrevi as fórmulas para vocês, pessoal, para vocês verem uma relação que eu disse para você já. A diferença da velocidade escalar, a diferença entre as fórmulas da velocidade escalar para a velocidade angular, é que na velocidade escalar eu tenho a multiplicação pelo raio, ou seja, velocidade 2πr sobre período, velocidade angular 2π sobre período, velocidade escalar 2πrf, velocidade angular 2πf, ou seja, uma grandeza escalar é igual a uma grandeza angular vezes o raio. A gente já falou dessa relação e eu estou repetindo. Agora, pessoal, a gente vai falar de aceleração. Como um movimento, ele pode ter, qualquer tipo de movimento pode ter aceleração. Aceleração escalar vai ser ΔV sobre ΔT. Se eu quiser saber a aceleração angular em ângulo do meu movimento circular, porque eu estou trabalhando com movimento circular, que são voltas, ou seja, tem uma variação em ângulo, eu utilizo o meu delta ômega, que vai ser a variação da velocidade angular, sobre o tempo. E eu sempre tenho aquela relação em que eu tenho aceleração escalar igual a aceleração angular vezes raio. Grandeza escalar igual a grandeza angular vezes o raio. Além disso, pessoal, vou falar de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é aquela aceleração que eu disse para vocês, que é uma aceleração especial que eu possuo em movimentos circulares, movimentos curvilíneos. Ela não altera o valor da minha velocidade, mas ela altera basicamente a minha direção de movimento. Então vamos lá, pessoal. A professora Ana já deve ter falado para vocês de aceleração centrípeta e dado a fórmula para vocês, mas eu trouxe de novo. A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre raio. Só que eu também posso utilizar ela em relação ao meu ômega. Basicamente, minha velocidade angular era igual ao meu ômega vezes o raio. Desculpem um barulho, eu acho que meu pai saiu do quarto. Eu estava dando aula, gravando a aula de madrugada, para evitar barulho, mas ele acordou. Ele sempre acorda à noite. Mas vamos lá, pessoal. A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio. A velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Se eu quiser uma fórmula com velocidade angular em vez de velocidade escalar, eu basicamente substituo. Onde era vezinho eu coloco ômega vezes raio. Ômega vezes raio ao quadrado vai ficar ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado dividido por r. R ao quadrado eu corto com o quadrado com o r. E a minha seção centrípeta, se eu quiser calcular ela a partir da minha velocidade angular, vai ser a seção centrípeta igual a velocidade angular vezes o raio.
E agora a gente vai falar precisamente de movimento circular uniforme. E pessoal, aqui a gente vai ter as mesmas características de movimento uniforme e movimento uniformemente variado lá que vocês aprenderam com a professora Ana. Movimento uniforme, em que eu vou ter uma velocidade de módulo constante, ou seja, o valor da velocidade não muda. Movimento uniformemente variado, em que a minha velocidade vai modificar, só que ela vai se modificar de forma uniforme ao longo do tempo. Então a gente vai falar primeiro de movimento circular uniforme, e a gente vai utilizar as mesmas fórmulas de lá para cá, e depois de movimento circular uniformemente variado. Como eu disse para vocês, movimento circular uniforme é um movimento em que um móvel percorre uma trajetória circular. Se a trajetória é circular, pessoal, ele tem uma aceleração centrípeta, ou seja, aceleração centrípeta é diferente de zero, porque é a aceleração centrípeta que vai fazer com que eu tenha uma mudança de direção da velocidade, ou seja, eu tenha a aceleração centrípeta permite com que o carro, que o móvel faça curvas e com velocidade de módulo constante. Ou seja, se o módulo da velocidade é constante, o valor lá no velocímetro não se modifica. Se o valor no velocímetro não se modifica, a aceleração tangencial, que é aquela aceleração que modifica o valor da velocidade escalar, ela é igual a zero. E aqui eu queria lembrar para vocês que toda grandeza escalar é igual a grandeza angular vezes o raio. Então, se eu tiver as formulinhas de grandezas escalares e quiser achar a fórmula de grandeza angular, é basicamente eu dividir pelo raio. Eu basicamente só preciso dividir pelo raio. Na verdade, ficaria muito mais bonitinho se eu pegasse esse dividir pelo raio e colocasse aqui no centro, né? Mas vai dar trabalho fazer isso agora. Eu ia fazer isso agora, mas eu faço depois. Mas vamos lá, pessoal. No movimento uniforme, eu tinha basicamente somente uma fórmula, que é a fórmula do sorvete. Se eu passar isso para movimento circular uniforme, eu posso utilizar a mesma fórmula, só que em vez de deslocamento eu utilizar o escalar, eu coloco tudo angular, que vai ser o espaço, na verdade, a posição angular final igual a posição angular inicial vezes ômega t, que é isso daqui, posição angular final, posição angular inicial mais ômega t, basicamente eu transformar essas unidades de espaço e velocidade em espaço angular, posição angular e ômega, que é velocidade angular. E um movimento uniformemente variado, pessoal, o nome já me fala, movimento circular. Se é circular, ele tem aceleração centrípeta, que é o que permite com que eu tenha curvas. Se ele é uniformemente variado, ele tem aceleração tangencial, ou seja, a velocidade varia de forma uniforme. E aqui eu tenho aquelas três fórmulas, que é a fórmula do espaço, do espaço no tempo, da velocidade no tempo, e de Torricelli, que eu transformo de novo de novo todos esses parâmetros em parâmetros angulares, e é como se eu dividisse tudo pelo raio. Então, a formulinha que era sentado, sozinho, vendo TV aprende tudo ao quadrado sobre 2, que é espaço final, igual espaço inicial, mais d0t, mais a ao quadrado sobre 2, vai ser θ igual a θ0, que é posição angular final igual a posição angular inicial, mais ômega 0t, que é a velocidade angular inicial, mais gama t ao quadrado sobre 2, que é a aceleração angular. Se eu pegar a segunda formulinha, que é v, vou atrás do pouco, velocidade final igual a velocidade inicial mais at, aqui passando vai ser velocidade angular final igual a velocidade angular inicial mais gama t, que é a aceleração angular vezes tempo. E se eu utilizar Torricelli, vovô e vovó mais duas amigas no triângulo sexual, velocidade
final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a vezes ΔS. Vai ficar ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 gama vezes delta θ. Pessoal, eu fiquei devendo para vocês, na verdade eu não fiquei devendo, eu fiquei com cara de palhaços na aula passada, que eu falei que eu ia contar a piada do Torricelli e eu não lembrava. E eu fiquei muito bobo porque eu não acreditava que eu não lembrava da piada, porque eu sempre conto essa piada e é uma piada infame, ou seja, uma piada que não vai ter graça, mas eu vou contar para vocês. E eu lembrei dela quando eu terminei de gravar o vídeo. Basicamente, se vocês olharem a fórmula de Torricelli, é essa aqui. Vovô e vovó mais duas amigas em triângulo sexual. E eu pergunto para vocês, por que Torricelli não vai ao cinema? Você pode convidar, mas ele não vai. Porque ele não tem tempo. Ou seja, a fórmula de Torricelli é a única que não tem tempo. Então, por que Torricelli não vai ao cinema? Porque ele não tem tempo. É horrível, é horrível. Toda vez que eu falo isso, eu fico imaginando a minha cara de acho, porque eu acho graça, mas é horrível, é horrível. E agora, pessoal, eu quero falar de algumas coisas interessantes, pelo menos eu acho interessante o movimento circular, que é a composição de movimento. E vocês podem perguntar, Cubas, o que é composição de movimento? Composição de movimento é quando eu tenho um movimento que pode ser dividido em mais de um. Por exemplo, quando o barquinho ia atravessar um rio que tinha correnteza, que ele andava meio que para frente, meio para o lado, e para você calculava ele atravessando um movimento horizontal, um movimento vertical e um movimento horizontal, e era os dois ao mesmo tempo. O mesmo acontece aqui com a roda. E no caso, a roda, ela tem um movimento de rotação, ou seja, a roda roda. É redundante eu falar isso, mas eu vou ter que continuar falando, que é a roda roda, e o movimento de translação. O que é movimento de translação? Esse nome meio feio, meio esquisito. Vocês podem olhar no dicionário Aurélio ou Hawais, não sei como que pronuncia aquele dicionário que é um pouquinho caro, que não é o Aurélio, mas eu já olhei, porque quando eu vi isso pela primeira vez eu não sabia o que significava translação. E translação é basicamente andar para frente, não está escrito isso desse jeito lá, mas é como um movimento numa direção horizontal, alguma coisa assim, estava escrito, eu estou parafraseando. Mas vamos definir o movimento de rotação, é o movimento que a roda roda. O movimento de translação é o movimento que a roda anda para frente. Ou seja, a roda, quando ela está no movimento do carro, ou em qualquer roda que você esteja usando e ela esteja em movimento, ela está rodando, ou seja, ela tem um movimento de rotação. Nesse caso, a velocidade aqui no ponto mais baixo está vizinho para a esquerda. Eu estou com a mão porque eu morro de dificuldade de direita a esquerda. Imagina isso numa prova de direção ou numa prova de anatomia, que você precisa colocar que o osso é direito ou o osso é esquerdo. É horrível. Mas vamos lá. E no ponto mais superior, a velocidade está para a direita. Esse é o movimento de rotação da roda. E o movimento de translação, quando a roda está andando para frente, pessoal, todos os pontos da roda estão andando para frente com a mesma velocidade. Então, todos os pontinhos da roda possuem uma velocidade v para frente. Aqui em cima, v para frente. Aqui no ponto central, v para frente. Na verdade, v para a direita. E aqui embaixo também v para a direita. E esses dois movimentos somados dão o movimento da roda, em que no ponto mais baixo a velocidade resultante é zero, no ponto central eu tenho uma velocidade v, que é somente a da velocidade de translação, e aqui no ponto mais alto eu tenho uma velocidade 2v, que é a soma da velocidade de rotação com a velocidade de translação. E essa composição de movimentos que a gente já falou quando a gente falou de freio. Eu falei de composição desse movimento quando eu falei para vocês de freio ABS, freio convencional, que vocês tinham que saber quando a roda está em contato com o solo, ela está em repouso, velocidade resultante é zero. Mas tem outro exercício, gente, muito bobo que eu me lembro, que é basicamente sobre isso. E a pessoa tinha um rolo
de fita e ela puxava esse rolo por cima, ou seja, como se essas fitas fossem puxadas por cima. E a pessoa fala que esse rolo ela foi puxando e ele foi andando para frente, ou seja, tinha um movimento de rotação e translação. Ele andou 1 metro e perguntou quanto do rolo a pessoa tinha puxado. Pessoal, se andou 1 metro, ou seja, se o ponto central se deslocou 1 metro com uma velocidade v, aqui em cima o deslocamento foi com uma velocidade 2v, não foi? Então, se a velocidade foi 2v, ele puxou o dobro de pano, de fita, do que ele andou. Ou seja, ele tinha puxado a fita por 2 metros. E era um exercício muito bobo. E era tão bobo que nas alternativas nem estava o valor em número. Ele falava alguma coisa para ver se alguém caía na lorota. Sempre que você tiver em uma questão que sempre está escrito várias coisas para você ler, é porque você precisa prestar atenção. E no final você tinha que saber que tinha puxado 2 metros. Era uma questão muito simples, mas era disso, de composição de movimento na roda, movimento circular. E outro exemplo é dessa trajetória. Eu sei que é na primeira aula vocês aprendem o que é trajetória e basicamente tudo e tal, mas isso caiu, essa questão caiu no meu primeiro vestibular. Foi, foi no primeiro vestibular que eu fiz em 2011, de 2010 para 2011. Aí vocês pensam, nossa, em 2010 você já fazia vestibular? Sim, eu sou velho, gente, infelizmente. Vocês só não podem enviar ruga, porque essa webcam, câmera, a câmera do Note, ela tem uma resolução muito ruim, mas senão vocês iam ver as rugas, tá de galinha, tudo bem. Mas vamos lá. Quando eu estava no segundo colegial, eu pensei o vestibular do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, do IEF. Eu pensei em engenharia agronômica. Por que eu fui prestar IEF? Porque eu queria prestar o FTM, só que o vestibular do IEF, para treinar, só que o vestibular do IF era mais barato, então eu acabei pensando do IF e não da UFPM. Tudo para treinar. Mas vamos lá, pessoal. No vestibular do IF, falava que tinha uma carroça e que essa carroça, uma pedra se prendeu na roda da carroça e ela continuou rodando com a roda. Foi redundante de novo, mas vamos lá. Ele perguntava como que era a trajetória da pedra, de uma pessoa que estava lá andando a carroça, andando, lógico, estava vendo a roda da carroça com a pedra e perguntava como que era a trajetória que essa pessoa ia ver. Então, vamos pensar. Uma carroça estava lá, a roda no chão, aí ela encontra uma pedra, nesse pontinho P. E se tende a roda. Então, a roda roda e a pedra vai junto. E a pedra que estava aqui no chão, ela para nessa posição da roda. Só que enquanto a roda rodou, a roda também andou para frente, porque além de rodar, que é um movimento de rotação, tem um movimento de translação. Ou seja, a pedra que estava nesse ponto P, ela passa para esse ponto Pzinho aqui. E ela continua depois rodando, e a pedra vai junto. Ou seja, ela vem aqui para cima. Só que além de rodar, a roda também anda para frente, o movimento de translação. E a pedra vem para onde está esse ponto P aqui em cima. E depois a pedra, ela roda junto com a roda, vem aqui para frente, só que ela também anda, porque a roda tem um movimento de translação. E depois ela vem para esse ponto P aqui na frente. E depois a roda roda, a pedra vem aqui para baixo, só que enquanto isso aconteceu, a roda andou. E ela vem para esse ponto P aqui embaixo. Se eu juntar todos os pontos, dá essa trajetória aqui é como se fosse um semicírculo. A gente chama de, na verdade não é um semicírculo perfeito, é o que a gente chama de trajetória cicloide. Mas é essa trajetória que a pessoa ia ver a roda, a pedra na roda da carroça fazer. E tinha o desenho dessa trajetória entre as respostas. E essa era a resposta correta. Pessoal, agora eu vou falar de transmissão de movimento. E o que é transmissão de movimento? Vocês podem pensar, gente, transmissão de movimento, o próprio nome já fala. Eu estou transmitindo o movimento, não do movimento de um corpo para o outro.
E é isso mesmo. Eu tenho vários tipos de transmissão de movimento. Para transmissão de movimento, eu posso usar uma correia ou uma, por exemplo, que é o que acontece entre as duas lâminas da minha bicicleta, que é a coroa e a catraca. Pode ter transmissão de movimento por contato, que é o exemplo que está aqui nesse relógio, nas engrenagens desse relógio, ou a impressão de um eixo, e a gente vai ver cada uma delas. Transmissão de movimento, pessoal, não é difícil, é bem fácil, porque eu tenho somente duas situações. Se vocês aprenderem essas duas situações, acabou. Quando eu tenho entre duas engrenagens em movimento circular, uma transmitindo o movimento para a outra, devido ao contato entre as engrenagens, seja o contato direto entre essas engrenagens, essa engrenagem está encostando, ou essa engrenagem está em contato com essa através de uma correia, como que chama aquele que eu acabei de falar, da roda, de uma correia, de uma correia. Eu esqueci o nome agora, que eu já acabei de falar, né, mas de uma correia, ela está em contato, não é um contato direto, mas é em contato através dessa correia, a partir das suas superfícies externas, eu tenho que a velocidade tangencial nesse pontinho da superfície dessa engrenagem é igual à velocidade tangencial nesse pontinho exterior dessa engrenagem. A velocidade tangencial dessa engrenagem é igual à velocidade tangencial dessa engrenagem. Ou seja, sempre que eu tenho um contato, seja um contato direto ou através de uma correia, a velocidade na superfície externa vai ser a mesma. Velocidade do ponto A é igual à velocidade no ponto B, velocidade no ponto A é igual à velocidade no ponto B. Mas aí vocês podem pensar, é importante eu saber somente que as velocidades de tangenciais, esses dois pontos vão ser iguais? Não, pessoal, a gente vai tirar uma relação disso. Velocidade escalar, velocidade tangencial, velocidade também que a gente chama de linear, movimento circular, é 2πrf. Então vamos lá, velocidade de A igual a velocidade de B, 2π vezes raio de A igual vezes frequência de A igual 2π vezes raio de B vezes frequência de B. Eu corto 2 com 2, π com π, coitado da pessoa que ficou sem o pi, mas eu tenho uma relação que raio de A vezes frequência de A igual a raio de B vezes frequência de B. E o que isso me diz, pessoal? E, por exemplo, eu tenho essa engrenagem, essas duas, e o raio de A é maior que o raio de B, ou seja, o raio de A é maior que B menor. Eu tenho uma igualdade matemática. Pessoal, numa igualdade matemática, esse lado precisa ser igual ao desse. Se uma grandeza é maior a que está multiplicando tem que ser menor. Se eu tenho uma grandeza menor, a que está multiplicando tem que ser maior. Então, a matemática me diz que a engrenagem possui maior raio, ela possui menor frequência. Ou seja, ela dá um menor número de voltas. E a que possui menor nesse GIF andando, de uma roda de dados. Ou seja, da roda aí menor frequência, né, mudando. Basicamente, a frequência de A é menor que a frequência de B. Pessoal, velocidade angular na 2πf, ou seja, o si de ômega é 2πf, velocidade angular, a velocidade angular de A também é menor que a velocidade angular de B. Ou seja,
Nessa primeira situação, em que eu tenho contato, a velocidade tangencial é igual, só que a frequência e a velocidade angular é diferente. Ou seja, aquela roda que tem menor raio, ela possui maior frequência e maior velocidade angular. Se você pensar em velocidade, não é rapidez que eu tenho deslocamento, velocidade angular, rapidez que eu tenho deslocamento angular. Se a rodinha é pequena, ela dá mais volta, ela tem um deslocamento angular mais rápido, ela possui uma maior velocidade angular. Agora eu tenho a segunda situação. E com essa segunda situação, acabou os nossos exemplos de transmissão de movimento. Pessoal, a minha segunda situação é que eu tenho a transmissão de movimento a partir de um eixo. Ou seja, eu tenho esse eixo que se move e ele dá uma volta aqui. Quando ele dá uma volta aqui, ele dá uma volta nesse outro ponto. E ele dá uma volta nesse outro ponto. Ou seja, esse mesmo desenho em que eu tenho duas rodas, duas engrenagens diferentes, mas elas estão ligadas a partir do mesmo eixo. Enquanto esse eixo dá uma volta, eu dou uma volta nessa engrenagem grande e uma volta na engrenagem pequena. Ou seja, a velocidade angular das duas vão ser iguais. Quando eu tenho engrenagens que possuem transição de momento a partir de um mesmo eixo, a velocidade angular delas vão ser iguais. Mas, pessoal, se a velocidade angular é igual, mas o raio é diferente, ou seja, o raio de um é maior que o raio da segunda, ele tem uma velocidade tangencial aqui, V1, velocidade tangencial V2, velocidade escalar, que é a velocidade tangencial, uma é o ômega vezes o raio vezes o R. Quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade escalar, ou seja, a velocidade V1 é maior que a velocidade V2. Então, quando eu tenho a transmissão de movimento a partir do mesmo eixo, eles possuem a mesma velocidade angular, mas a velocidade escalar na superfície aqui vai ser maior da engrenagem que possui o maior raio. E o exemplo mais clássico disso, pessoal, é a velocidade na superfície da Terra. Como eu disse para vocês, a Terra tem esse movimento de rotação, em que ela se rotaciona ao redor do seu próprio eixo, e esse eixo, essa rotação, vai ser a mesma em todos os pontos, ou seja, o ômega, a velocidade angular no equador, vai ser a mesma velocidade angular no trópico, ou seja, em 24 horas, tanto o ponto A no equador quanto o ponto B no trópico vai dar uma volta completa. Mas a velocidade tangencial aqui no equador, no que é a VA, e no trópico VB, vai ser diferente, porque o raio entre o eixo do movimento circular e a superfície é diferente. O raio no equador é maior que o raio no trópico, a velocidade no equador é maior que a velocidade no trópico. Então, a minha velocidade tangencial no meu equador é maior que a velocidade tangencial no meu tópico. E isso é um exemplo clássico. É clássico não, eu falo clássico demais, né? É um exemplo claro, porque sempre que eu tenho um exemplo clássico, que sempre que eu vou pegar e colocar algum corpo em órbita, quando eles vão fazer o lançamento do foguete espacial, eles sempre procuram um ponto mais próximo do Equador, porque quanto mais próximo do Equador, maior vai ser a velocidade tangencial, que digamos que ajuda nessa ejeção. Agora eu trouxe dois exercícios, eu acho que são dois, mas um para exemplificar o exemplo clássico de bicicleta, e eu falando clássico de novo, mas eu quero mostrar como acontece tudo na bicicleta para vocês, e o outro a gente vê depois, que eu não lembro. Vamos lá. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa, que é onde fica o pedal, conecta-se com a catraca D por meio da correia P. Por sua vez,
B está ligado, B, na verdade, que é a catraca, está ligado à roda traseira, que é R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das velocidades angulares ômega A, ômega B e ômega R, que é o ômega da coroa, da catraca e da roda, são tais que. Pessoal, vamos separar cada um. Vamos separar, por exemplo, o pedal, o sistema de pedal e coroa. Pessoal, o pedal está ligado no eixo, no centro da coroa. Ou seja, quando eu dou uma volta com o pedal, eu dou uma volta na coroa. Então, o ômega do pedal é igual ao ômega da coroa. A frequência vai ser a mesma. A diferença vai ser entre a velocidade, a velocidade tangencial deles. Mas eu sei que a minha velocidade tangencial da coroa vai ser ômega vezes R da coroa. Outra coisa que eu sei, pessoal, quando eu considero a minha coroa e a minha catraca, as minhas estão ligadas pela rodana, então a velocidade tangencial da coroa é igual à velocidade tangencial da catraca. Lembra que a velocidade tangencial delas pode ser iguais, mas a velocidade angular vai ser diferente, sendo que quem tiver o menor raio gira mais, tem uma maior velocidade angular. Então, a velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca, velocidade R coroa vezes F coroa igual a R catraca vezes R catraca. Quem tem o menor raio é a catraca, quem tem o menor raio possui maior frequência, tendo maior frequência possui maior velocidade angular, porque a velocidade angular 2 é 2π vezes f. Então, eu sei que a velocidade angular da catraca é maior que a velocidade angular da coroa. Outra coisa que eu posso ver é que a catraca está ligada à roda pelo mesmo eixo, ou seja, o ômega que está pelo mesmo eixo, o ômega, a velocidade angular da catraca, é igual à velocidade angular da roda, ou seja, a velocidade angular da catraca é o mesmo que a velocidade angular da roda, que é maior que a velocidade angular da minha coroa. E faz muito sentido, pessoal. Por exemplo, eu dou uma volta no meu pedal, eu giro o meu pedal uma volta, e aqui na minha catraca dá umas 5 voltas, e na minha roda dá uma volta. Se fosse uma relação de 1 para 1, seria muito ruim andar de bicicleta. Não teria basicamente nenhuma eficiência a mais do que se eu estivesse andando. E como a gente disse, o ômega A, que é o ômega da coroa, é menor que o ômega da catraca, é igual ao ômega da roda. Agora vamos para o segundo exemplo. As duas polias da figura abaixo estão acopladas por meio de uma correia e estão girando em sentido anti-horário. Sabendo que o raio da polia 2 é o dobro do raio da polia 1, marca a alternativa que mostra a relação correta entre a frequência das polias. Pessoal, se eles estão ligados por uma correia, a velocidade tangencial é igual. Velocidade de 1 igual a velocidade de 2, velocidade de 2πrf, 2π raio 1 vezes f1, igual a 2π vezes raio 2 f2, corta 2π com 2π, coitado da pessoa que ficou sem pipi. Ficou raio de 1 igual a frequência de 1, raio 2 frequência de 2. O que ele me diz? Sabendo que o raio da polia 2 é o dobro que o da polia 1, então, onde é a polia 1, eu vou colocar somente raio, vezes frequência 1. Onde é raio da 2, eu vou colocar 2 raio, 2R. Por quê? O raio da polia 2 é o dobro da polia 1, vezes F2. Então, eu sei, cortando R com R, eu sei que F1 igual 2F2. A frequência de um é o dobro da frequência do outro. Então, a resposta é essa aí, que é F1 igual 2 vezes F2. Pessoal, outro exercício fazia, que eu lembro de vestibular, ele fazia a mesma coisa que esse. Só que ao invés de falar o raio, o tamanho do raio da polia 1 e da polia 2, ele me falava que era uma engrenagem que possuía um número de dentes. Por exemplo, ele falava que a polia 1 tem 25 dentes e a polia 2 tem 50 dentes. Ou seja,
e pedia a mesma coisa, a relação. O que, que eu fazia? O maior o número de dentes, maior o meu perímetro da minha drenagem. E quanto maior o perímetro, maior o meu raio. Então, eu utilizava o número de dentes que ele me dava no lugar de raio e fazia a conta e dava tudo certo. Eu achava a relação do mesmo jeito. E agora, eu trouxe essas imagens para distrair um pouco, antes da gente começar a dar parte de força, que é a segunda parte da aula. Pessoal, por que distrair um pouco? Porque vocês podem estar assim, morrendo, depois de terem escutado por quê? Uma hora? Eu espero que não tenha dado uma hora ainda, mas talvez tenha dado. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, é porque tá todo mundo em casa, trancado, tendo que estudar sozinho, e isso é meio cansativo. E quando a gente está no pré-vestibular, geralmente a gente pode se cobrar muito, se cobrar que a gente tem que passar e querer só estudar. E quando a gente quer só estudar e estuda 24 horas por dia, mesmo utilizando algumas drogas para ficar acordado, por exemplo, o café é uma droga, ou anfetamina, também anfetamina é uma droga e também serve para ficar acordado, o nosso cérebro fica assim. Você pode estar estudando, só que seu cérebro está dormindo, seu cérebro está morto. Então, você precisa, para ter um estudo eficiente, achar um equilíbrio entre estudar e entre fazer atividades que você gosta. Por exemplo, eu gosto de correr, então eu vou correr um pouco. Tá difícil correr na pandemia agora, porque na pandemia é ótimo. Correr, por exemplo, em locais que eu corria antes, como, por exemplo, o piscinão. Então, o que que eu fiz? Eu comprei uma corda e eu pulo corda. Se você não tem dinheiro para comprar, você pode pegar algum cordão, pular corda. Você pode fazer outro tipo de exercício, por exemplo, fazer flexão. Se você gosta de ler, você pode ler. Se você gosta de assistir série, você pode assistir série. Quando eu estava no pré-vestibular, o que eu mais usava para me distrair era assistir anime, gente. Sim, eu sou aquela pessoa que assiste anime, que adora desenho animado. Eu assisti, quando eu estava no último ano do meu cursinho, foi quando acabou Naruto, aí eu fiquei assim, nossa, que triste, meu anime preferido acabou. Aí eu comecei a assistir Digimon, adoro Digimon, é aquele desenho que eu começo a assistir, eu fico super nostálgico, até choro até hoje, mas eu tentei encontrar um equilíbrio. Então, tenta encontrar um equilíbrio entre estudar e atividades que você gosta. Nem só razão, nem só emoção, ou seja, nem só cabeça, nem só coração, mas um equilíbrio entre os dois. Mas também não vai só ficar fazendo coisas que você gosta, por exemplo, ficar no Instagram e não estudar, porque uma hora o vestibular chega e a gente se ferra. Agora, pessoal, vamos falar de força centrípeta. E eu falei com vocês até agora que a gente tem um movimento circular ou curvilíneo. E que no movimento circular e no movimento curvilíneo, esse tipo de movimento só acontece porque a gente tem uma aceleração centrípeta que provoca, que permite que aconteça o movimento circular ou curvilíneo, a minha trajetória circular. Só que, ou seja, o meu movimento, essa trajetória, ela só é permitida devido a uma aceleração. E, pessoal, o que, que eu falei para vocês na minha primeira aula que causa aceleração? Sim, força. Então, o que causa uma aceleração centrípeta é uma força centrípeta, ou força resultante centrípeta ou resultante centrípeta, porque vão ser alguma das forças que a gente estudou até agora, que atua como força centrípeta, causando a aceleração centrípeta, que permite a trajetória circular ou curvilínea. E, pessoal, lembrando que a aceleração centrípeta ela é sempre radial, com direção para o centro, e a força que provoca a aceleração tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, a minha força centrípeta, ela, numa trajetória circular, ela sempre vai ter uma direção radial, sentido para o centro, e
A intensidade vai ser massa vezes aceleração centrípeta, porque toda força é massa, a força é centrípeta, vai ser massa vezes aceleração centrípeta. E é isso que eu coloquei aqui para vocês, que a força centrípeta, ela causa aceleração centrípeta, então a direção dela é a mesma da aceleração centrípeta radial, ou seja, a minha aceleração centrípeta tem direção radial e a força centrípeta também. O sentido é o mesmo da seção centrípeta, apontando para o centro. A seção centrípeta aponta para o centro da trajetória circular, a força centrípeta também. E a intensidade vai ser, como toda força é massa vezes aceleração, como é a aceleração força centrípeta, eu utilizo a aceleração centrípeta. Força centrípeta igual massa vezes v ao quadrado sobre r, que é a aceleração centrípeta. Ou força igual massa vezes ômega ao quadrado vezes r. Mas não é só isso. Por quê? Porque eu disse para vocês que a força centrípeta era uma força resultante centrípeta ou uma resultante centrípeta. E que as forças que a gente estudou até agora, elas podem fazer o papel da força centrípeta. Ou seja, a força centrípeta não é uma força a mais. É uma daquelas forças que a gente estudou até agora que está nessa direção e nesse sentido e permite o movimento curvilíneo. Então, a gente vai ver algumas situações daquelas forças que a gente estudou até agora fazendo o papel da força centrípeta. Pessoal, aqui eu tenho um exemplo de um corpo preso a um fio fazendo um movimento circular. Ou seja, você pode em cima de uma superfície. Você pode pegar isso como se fosse uma bolinha amarrada a um fio tocando de roda na frente em cima da sua mesa. E isso está tendo um movimento circular. E se tem um movimento circular, eu tenho aceleração centrípeta. E se eu tenho aceleração centrípeta, eu tenho força centrípeta. Pessoal, nesse sistema, eu fiz um desenho bidimensional dele, para colocar quais são as forças e a gente descobrir qual vai ser a força que está fazendo o papel da força centrípeta. E vamos lá. Esse bloquinho, esse corpo que está tocando de roda, sendo puxado por um fio, ele tem três forças. Como ele tem uma massa e está no campo gravitacional, possui peso. Como está em contato com a minha superfície, ele possui normal. Como ele está sendo puxado por um fio, ele possui tração. Pessoal, a força que vai, basicamente aqui vocês devem lidar que o minha normal, ela cancela com peso e sobra somente tração. Mas o que me diz que a tração atua como minha força centrípeta? Porque a tração que está nesse fio, ela tem aquela direção radial e sentido apontando para o centro, ou seja, a direção e sentido da minha força centrípeta. Então, eu sei que quem atua no lugar da minha força centrípeta é a minha tração, ou seja, força centrípeta é igual a massa vezes aceleração da centrípeta, a minha tração igual a massa vezes v ao quadrado sobre r. A rotação é igual a m vezes w ao quadrado, ômega ao quadrado, na verdade, vezes o r. Em um exercício, por exemplo, ele pode te pedir um movimento circular desse, a sua força de tração, e você utiliza isso para descobrir. Outro exemplo muito clássico, um carro em uma curva, ou seja, um plano horizontal. O carro, pessoal, ele está fazendo a curva e ele tem uma velocidade e ele está fazendo a curva. Se ele está fazendo uma curva, é um movimento curvilíneo. Se é um movimento curvilíneo com aceleração centrípeta, ele tem uma força centrípeta. E quais as forças que atuam nesse carro? Eu fiz um desenho bidimensional de novo, pessoal. O carro ele tem contato com o solo, então ele tem normal, 90 graus com o solo. Ele tem uma massa dentro do campo gravitacional, ele tem peso. Mas além disso, o carro, quando ele faz a curva, ele tem a tendência de sair, de ser jogado para fora da curva. Então, a tendência do carro, quando ele está fazendo a curva, é de sair e ser jogado para fora. Então, nessa tendência de sair e ser jogado para fora, ele faz força no chão para fora. Ação de reação, o chão faz força nele para dentro.
Essa força de ação e reação, pessoal, é nada mais, nada menos do que força de atrito. E é essa força de atrito que age como a minha força centrípeta. Como eu sei que é essa força de atrito que age como a minha força centrípeta? Porque ela vai ser a força que está aqui onde eu estou com o meu mouse, com a seta do meu mouse, que estaria numa direção radial, no sentido para o centro da trajetória curvilínea ou circular. Tem um desenho aqui que eu trouxe da internet, que mostra tudo o que eu falei, que tem peso normal e FAT, mas vamos ser sinceros, pessoal, meu desenho é muito mais bonito, né? Então, vamos lá, pessoal. A força centrípeta massa vezes a aceleração centrípeta. A força centrípeta, nossa, esse nome é difícil de falar rápido, vai ser o meu FAT. FAT estático, pessoal, por quê? Porque no eixo horizontal, o carro não está deslocando, não está nem indo para fora, nem indo para dentro. Então, é um FAT estático. FAT estático igual mv ao quadrado sobre r. Agora, pessoal, FAT estático, eu não consigo calcular ele de maneira fácil, a não ser que seja o FAT estático máximo. E como que eu vou ter o FAT estático máximo nessa situação? Eu vou ter quando eu tenho a velocidade máxima que a pessoa consegue fazer a curva e continuar horizontalmente parada, ou seja, sem se deslocar lateralmente, ou seja, sem ser jogada para fora. E basicamente vai ser o que os exercícios vão pedir. Ele te pede basicamente a velocidade máxima ao fazer uma curva sem capotar, ou seja, o capotar vai estar na iminência do movimento do movimento horizontal, que é quando eu tenho o meu fato estático máximo. Então, força centrípeta igual massa vezes a aceleração centrípeta. A minha força centrípeta nessa situação vai ser fato estático máximo, igual massa vezes v ao quadrado sobre r. Fato estático máximo é m estático vezes normal, e é igual mv ao quadrado sobre r. Nessa situação, um plano horizontal, a normal é igual ao peso. Por quê? Porque eu tenho um equilíbrio, é um equilíbrio estático. Por que equilíbrio estático? Porque o meu carrinho não está me afundando no chão, nem sendo ejetado para a lua, então está em repouso. Se está em repouso, está em equilíbrio estático, equilíbrio força resultante igual a zero, forças para um lado igual a forças para um outro, normal igual ao peso. Substituindo o normal igual ao peso, eu vou ter m estático igual vezes o peso, que é massa vezes aceleração, igual m ao quadrado sobre r. Corto m com m. Eu sei com a minha velocidade máxima, isolando ela, eu passo o r multiplicando a velocidade máxima ao quadrado. Velocidade máxima que eu consigo fazer a curva sem capotar vai ser m estático máximo, que é o m estático, vezes o r, vezes o gzinho. E se eu passar esse ao quadrado da forma de raiz, a minha velocidade máxima é raiz de m estático vezes rg. Pessoal, se fosse perguntando a velocidade máxima que uma roda é ótimo, que uma moto consegue fazer uma curva sem capotar, você utiliza a mesma fórmula. Você pode decorar essa fórmula ou você pode desenvolver essa fórmula na hora. Toda fórmula que Alisson, basicamente o que eu preciso saber para desenvolver essa fórmula é que quem está atuando como força centrípeta é a força de atrito e que força de atrito é m estático vezes normal. E toda forma que eu consigo desenvolver ela rápido, eu não decorava a fórmula no vestibular, mas se vocês quiserem decorar, está aí. Outro exemplo, pessoal. Esse exemplo é um pouco mais complicado de explicar, então a gente vai explicar ele em partes, igual o Jack, em partes. Vamos lá, pessoal. Eu posso estar falando do filme de terror errado, né? É o Jack que cortava, Jack Estripador, né? Que cortava em partes. Eu posso estar falando a maior besteira, e pior que eu já assisti todos esses filmes de terror, porque é um dos meus gêneros favoritos. Mas vamos lá, pessoal.
Um carro sobre uma pista sobrelevada e sem atrito, porque a maioria dos exercícios que eu vi não tinha atrito. Nesse desenho, eu acho que possui atrito no desenho, mas vamos considerar. Ou seja, tem um carro numa pista sobrelevada com um ângulo θ e tá basicamente o que eu consigo achar qual força está atuando como força centrípeta nessa situação, que ele está fazendo uma curva, é uma trajetória circular. Então, pessoal, eu tenho aqui, eu fiz o desenho do meu carrinho, numa pista sobrelevada, a trajetória é circular, ou seja, dá uma volta, e ele está dando várias voltas, e o meu desenho ficou muito melhor, né? Mas vamos lá. O que eu tenho nesse carro? Eu tenho normal tem essa direção, por quê? Porque forma sempre normal tem 90 graus com a superfície, e ele tem peso, por quê? Porque ele tem uma massa dentro de um campo gravitacional, e peso é uma força vertical para baixo, certo? Então, basicamente, pessoal, o que eu tenho que fazer para achar a minha força que vai atuar como uma força centrípeta, eu vou decompor a normal aqui, porque, basicamente, como eu vou explicar o porquê? Porque a minha trajetória circular está nesse plano horizontal, que é o plano pontilhado, e eu vou pegar as minhas forças e decompor para ver quais forças estão na direção radial, no sentido para o centro, que vai ser uma das decomposições da normal, porque se eu decompor aqui um vertical para baixo, que faz 90 graus, vai dar zero, e vai ser essa decomposição da normal que vai atuar como força centrípeta. Então eu decompus a normal aqui para vocês, pessoal. E entrou vários ângulos e eu vou explicar para vocês de onde eles vieram. Ou seja, eu decompus a normal em dois eixos, formando 90 graus. Um nesse eixo e outro nesse eixo. E para decompor, eu preciso de um ângulo. E vocês podem pensar, como que você acha esse ângulo? Eu vou explicar para vocês. Geralmente, o exercício me dá o ângulo de inclinação da minha pista. Se eu fechar aqui um triângulo retângulo com a minha força-peso, aqui tem 90, o outro ângulo vai ser 90 menos θ. Θ, 90, 90 menos θ. Só se eu considerar esse outro eixo aqui, que faz 90 graus com o eixo, a continuação da normal, forma 90 graus aqui, essa superfície, em que eu tenho um ângulo de 90 menos θ, e forma 90 graus, eu tenho 90 menos θ, então aqui eu tenho θ. E o que eu quero que vocês vejam, que onde a gente achou esse ângulo θ, ele vai ser um ângulo OPV, oposto pelo vértice, com a linha normal e a decomposição da normal nesse eixo. Eu posso chamar de eixo X, eixo Y, o eixo que eu quiser, mas nesse eixo. Se é OPV, ele tem o mesmo valor. Então eu sei que esse θ é esse mesmo θ. E se eu possuo um ângulo, eu consigo decompor a minha normal. Então, eu tirei o que estava poluindo, eu sei que esse ângulo entre a decomposição, entre o normal e esse eixo que eu vou decompor, ela tem um ângulo θ. Então, aqui eu tenho normal vezes cosseno, se eu estou decompondo com o ângulo, vai ser normal vezes cosseno de θ. Essa decomposição da normal vale normal vezes cosseno de θ. E ela é numericamente igual ao peso. Por quê, pessoal? Se essa rodinha, na verdade, essa roda não, esse corpo está em equilíbrio, ou seja, ele não está afundando no chão, nem voando para a lua. Forças para um lado são iguais às forças para um outro. De um lado eu tenho a força-peso, do outro lado eu tenho normal vezes cosseno de θ. A minha outra decomposição da normal, aqui se eu estou decompondo sem um ângulo, eu tenho normal vezes seno de θ, que atua como a minha força centrípeta. E com isso a gente pode calcular a velocidade do carrinho de acordo com a angulação. Como a gente faz isso? É basicamente o que ele te pede um exercício desse. Eu vou utilizar a força centrípeta igual massa vezes aceleração centrípeta. A força centrípeta não é normal vezes seno de θ, jogo normal vezes seno de θ.
vezes igual massa vezes a seção centrípeta, V ao quadrado sobre R. Pessoal, normal, eu não sei que normal vezes cosseno de θ igual a P, então normal igual a P vezes cosseno, dividido por cosseno de θ. Eu vou substituir aqui, onde eu tenho normal, P dividido por cosseno de θ, vezes seno de θ, igual massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Se eu reorganizar isso, colocar seno dividido por cosseno, eu tenho a tangente de θ. Peso, massa vezes aceleração, igual mv ao quadrado sobre r. Corta m com m, eu tenho tangente de θ vezes g', passo o r multiplicando, igual velocidade ao quadrado. A velocidade é igual a raiz de rg vezes tangente de θ. Essa é a minha velocidade de acordo com a angulação da pista. Quando eu tenho um carro, uma pista sobrelevada fazendo um movimento circular, ele tem uma velocidade que é definida pelo raio da circunferência, pelo Gzinho, que é a aceleração da gravidade, e pela tangente da inclinação da pista. Pessoal, essa fórmula era um pouco mais difícil de se decorar e até mesmo de desenvolver, mas não é um exercício que cai muito. É um exercício que é clássico, ou seja, todo livro de física você vai achar ele, mas não cai muito. Mas eu trouxe para vocês para mostrar que várias forças podem atuar como força centrípeta. No primeiro exemplo, a gente viu o quê? A gente viu a força de tração ou tensão, que é uma força de uma corda. No segundo exemplo, a gente viu força de atrito. No terceiro exemplo, a gente viu a fé normal. E, pessoal, outro exemplo que é idêntico a esse é um avião planador, o asa delta em voo circular. Ou seja, o avião planador, quando ele quer fazer uma rotação, na verdade um movimento circular, ele geralmente fica inclinado. E a partir dessa inclinação, eu consigo fazer um movimento circular com uma determinada velocidade. E é o mesmo caso do carro na pista inclinada, só que ele vai ter o peso igual o carrinho no exemplo anterior, só que ao invés de normal, ele vai ter uma força de sustentação. Alguns exercícios falam de força de empuxo, mas isso é meio que, como eu posso falar, meio que desnecessário saber qual é o nome dessa força. Mas aí vai ter uma força de sustentação. Por que não é normal? Porque normal é uma força que eu tenho quando eu tenho contato. Aqui não tem contato. É uma força de sustentação entre o ar e o planador, o ar e a asa delta. E basicamente, pessoal, eu vou utilizar a mesma demonstração, só que ao invés de onde é normal, vai ser força de sustentação. E a formulinha é a mesma. Ou seja, outro exemplo em que uma força de sustentação entre o ar e o planador atua como força centrípeta. E por que eu estou trazendo vários exemplos? Para vocês entenderem que força centrípeta não é uma força nova. São aquelas forças que a gente já estudou antes e está fazendo a vez, que está atuando como força centrípeta. Agora, as trajetórias verticais, pessoal. Quando uma pessoa está passando por uma lombada ou ela está numa descida. E essas descidas e a lombada é um movimento, a trajetória é em parte como se fosse uma parte de um círculo, uma seção, uma parte, um pedacinho de um círculo. Então, é um movimento circular. E se é um movimento circular, possui aceleração centrípeta e força centrípeta. E se vocês forem pensar, um carro que está andando, ele tem o quê? Ele tem peso e força normal. Quando ele está passando na lombada, basicamente, pessoal, é como se ele estivesse passando sobre um círculo e o meu centro da minha circunferência, da minha trajetória circular, está aqui embaixo. Então, a aceleração centrípeta vai estar para baixo, a força centrípeta vai estar para baixo. E o que vai fazer o papel da força centrípeta? Que serão as duas forças que ele tem no sentido. Vai ser força-peso e normal.
Como o sentido da força resultante da força centrípeta está para baixo, então eu sei que a força peso vale mais que a normal. Então, a minha força centrípeta vai ser peso menos normal. Quando ele está na ladeira, na descida, e é um movimento circular, nesse desenho aqui, pessoal, o meu centro da trajetória circular está aqui em cima. Então, a minha força, aceleração centrípeta vai estar direcionada para cima. Vai ter uma direção radial, sentido apontando para cima. E a minha força resultante centrípeta também. Então, esse carrinho, quando ele está nessa trajetória, ele também possui duas forças, força peso e normal. E essas duas forças vão atuar como força centrípeta, só que vai ser a resultante. A minha força centrípeta vai ser normal menos o peso. Mas vamos em cada uma das situações, pessoal. Aqui eu possuo o meu carrinho, o meu desenho de novo, meu desenho um pouquinho muito diferente da realidade, mas possuo peso mais normal. A minha força centrípeta vai ser basicamente o peso menos a normal. Porque eu sei que é peso menos normal? Porque a minha força centrípeta sempre está direcionada para o centro da trajetória circular. O centro da trajetória circular aqui embaixo, então as forças para baixo são maiores que as forças para cima. Força centrípeta igual peso menos normal, força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre F, então fica mg menos m igual m vezes v ao quadrado sobre r. Pessoal, eu não sei se vocês sabem andar de bicicleta, mas antes de eu falar dessa situação, eu quero contar a minha experiência com bicicleta. Eu já fui atropelado em Uberaba 6 vezes. E eu aprendi a andar de bicicleta ao longo do tempo. Quando eu estava indo para o cursinho, eu ia de bicicleta. Algum tempo eu fui para a faculdade de bicicleta. E sempre que tem aquelas lombadinhas, geralmente quando você está de bicicleta, se você está muito rápido, você passa pela lombada, você praticamente é jogado da lombada. Você sai voando. Ou seja, sempre que você vai passar por um quebra-mola, de bicicleta, eu freio um pouquinho para não ser jogado quando eu passo pelo quebra-mola. E a mesma coisa pode acontecer com o carro. Então, muitos exercícios de física traz um exercício basicamente perguntando qual é a velocidade máxima que o carro pode passar sem perder contato com o solo, ou seja, sem sair voando pelo ar quando ele passa no quebra-mola. E basicamente vai ser essa situação que a gente falou agora há pouco. Só que quando ele perde contato com o solo, ele está na iminência do. Ótimo, deixa eu só beber água antes. Quando eu considero essa situação, essa velocidade máxima, ele está na iminência de perder o contato com a pista. Ou seja, eu trabalho caminhando normal igual a zero. Então, naquela formulinha que a gente falou antes, em que eu tenho peso menos normal igual mv ao quadrado sobre r, a minha normal vai ser zero. Então, por quê? Porque ele está na iminência de perder contato. Se não tem contato, não tem normal, porque normal é uma força de contato. A minha velocidade máxima vai ser quando a minha normal é zero. Está lá naquele tipo de cozinho de perder o contato, a iminência, e normal igual a zero, o meu peso mg igual m v máximo ao quadrado sobre r. Corta m com m, sobra g, passa o r multiplicando, g vezes r, velocidade máxima ao quadrado. A minha velocidade máxima é raiz de rg. Então, a velocidade máxima que o carro pode passar pela lombada, pelo quebra-mola, sem sair voando no ar, é a raiz do raio da lombada vezes a aceleração da gravidade. É raiz de RG. É legal vocês lembrarem que para o vestibular padronense vocês precisam lembrar o CPF, mas a fórmula não é raiz de CPF, é raiz de RG. E como eu falei no começo, quando eu tenho uma lombada, a força centrípeta é o peso menos a normal. Quando eu tenho uma descidazinha assim, a força centrípeta é a normal menos o peso. Outros exemplos diferentes, que não somente uma força, mas duas forças faz o papel da força centrípeta. E agora eu acho que esse é o último exemplo, que é o do globo da morte, pessoal.
O Globo da Morte, para quem nunca foi em circo, o circo, às vezes, ele vem aqui em Uberaba. E eu lembro quando eu era criança, eu fui com o meu avô. O meu avô levou eu e o meu irmão e eu, é mais educado falar assim, se deixando para o final. Meu avô nos levou para o circo. E a gente viu esse Globo da Morte, em que a pessoa entra com uma moto lá dentro, ela acelera, e com isso ela gira, ela anda, percorre o circo e fica de cabeça para baixo. E se ela não acelerar o bastante, pessoal, ela cai. A pessoa que fez esse show quando eu fui no circo, ela não caiu. Mas se a pessoa não acelerar o bastante, ela cai. E se a pessoa está fazendo uma trajetória circular, ela tem uma aceleração centrípeta, que permite a trajetória circular, e ela tem uma força centrípeta. Vamos ver quais forças atuam como força centrípeta em cada um dos casos. Quando ela está aqui embaixo, pessoal, ela tem normal e peso. A minha força centrípeta, ela tem a direção de radial e sentido para o centro. Então, as forças com a direção para o sentido para o centro são maiores. Então, o normal é maior que o peso. Então, quem faz o papel da minha força centrípeta quando o carro é ótimo, a moto está aqui embaixo e fazendo essa trajetória, é normal menos o peso. Quando está aqui em cima, essa moto possui normal, que para vertical para baixo, porque 90 graus com a superfície, e peso que também é vertical para baixo. Quem faz, quando está aqui em cima, o papel de força centrípeta é peso mais normal. Então, aqui em cima, a força centrípeta é normal mais peso, aqui embaixo, a força centrípeta é normal menos peso. Parecido com a situação anterior. Mas vamos lá. A maioria dos exercícios de globo da morte me traz essa situação, que é a velocidade mínima necessária para a pessoa passar pelo ponto mais alto sem perder o contato com o solo. Na verdade, eu coloquei solo aqui, mas é com o globo da morte, ou seja, para a pessoa não cair. Por quê? Se ela não acelerar o bastante, chega lá em cima e a moto cai com a pessoa. E como a pessoa está de cabeça para baixo, a moto vai cair em cima dela. Então não deve ser nada agradável. Mas vamos descobrir qual que é essa velocidade mínima, ou seja, sem perder o contato. A velocidade mínima vai ser quando a pessoa está na iminência de perder o contato. Ou seja, se ela está na iminência de perder o contato, é como se ela não tivesse contato, o contato fosse mínimo e normal é zero. Então vamos lá, força centrípeta igual massa vezes aceleração centrípeta. Força centrípeta é peso mais normal, nesse caso, igual mv ao quadrado sobre r. Só que normal eu considero zero, tá? A velocidade, se é a velocidade mínima, peso é mg igual massa v ao quadrado sobre r. Eu corto o m com m, passo o r multiplicando, g vezes r, a velocidade mínima ao quadrado, eu passo o ao quadrado na forma de raiz, a minha velocidade mínima é a raiz de rg. E a gente encontra a fórmula de novo, que apesar de vocês precisarem levar o CPF para fazer a prova, a velocidade mínima necessária para chegar no ponto mais alto do globo da morte e não cair é raiz de RG. E eu tinha falado que era o último exemplo, mas agora esse é o último exemplo. Pessoal, aqui eu tenho um corpo em órbita. Vamos imaginar que essa Terra e essa Lua. E a Lua, ela tem a rotação, na verdade, a revolução, ao redor da Terra, movimento de revolução, e esse movimento é um movimento circular, e a única força que eu tenho entre a Lua e a Terra poderia também ser qualquer satélite e a Terra é peso, porque eu possuo massa dentro de um campo gravitacional e eu tenho a força de peso. E nesse caso, vai ser a força de peso que vai atuar como força centrípeta. E nesse caso, quando eu calculo a velocidade, um corpo que está em órbita, para ele se manter em órbita, ele tem que se manter em uma certa velocidade, que é o que a gente chama de velocidade cósmica primeira. Eu acho que vocês vão ver isso depois com a professora Ana, eu não lembro como que eu montei o cronograma das aulas, mas vocês vão estudar isso de novo depois.
Mas, nesse caso, pessoal, basicamente, a minha força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Quem age como força centrípeta é a força peso. Peso igual a massa vezes V ao quadrado sobre R. Peso, na verdade, peso não. Peso é massa vezes aceleração da gravidade, igual M V ao quadrado sobre R. Corta massa com massa, sobra Gzinho. Eu estou multiplicando, passando o R multiplicando. Fica GR igual a V ao quadrado. Eu passando a velocidade como raiz. Velocidade cósmica primeira, que é a velocidade em que um satélite, a Lua é o nosso satélite natural, ou qualquer outro satélite precisa manter para estar em rotação, na verdade em revolução, é raiz de RG. E pessoal, basicamente o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu vou mandar para vocês a lista de exercícios, a resolução, e a gente resolve os exercícios na próxima, na monitoria, ou se alguém tiver alguma dúvida, é só me mandar para a apresentação e acabar com a aula. Até a próxima, pessoal.